é um dos mais reconhecidos e respeitados cirurgiões plásticos e de estética em Portugal. Recentemente, um tratamento feito à base da aplicação de Botox conseguiu resolver muitos problemas, nomeadamente para quem sofre de excesso de suor nas mãos ou nas axilas. Muito bem-vindo, Dr. Biscaia Fraga, à RDP Internacional. Para muitos esta é uma autêntica novidade. Então o Botox não servia apenas para suprir, ou suprimir, se quiser, problemas da ordem estética? Não, aliás, o Botox começou justamente com questões de não estética. Foi criado, foi pela primeira vez a nível mundial utilizado para o tratamento do estrabismo. Isto é, Quando é que isso aconteceu? há cerca de entre 40 a 50 anos, portanto, há cerca de 46 anos nos Estados Unidos. Então porquê é que nós associamos muito o Botox apenas à plástica e à cirurgia em si? Foi uma questão de marketing excepcional, até porque Botox é uma marca comercial, porque o verdadeiro nome do produto é toxina botulínica. Que ninguém sabe quem é. Exatamente. E então há múltiplas marcas, mas só que o Botox, que é uma marca originalmente americana, bem, teve uma expansão a partir do momento em que se utilizou justamente na estética, nas rugas, houve uma associação, de facto, explosiva. E um casamento perfeito. Sim, de facto veio revolucionar e facilitar muitíssimo a vida, quer dos pacientes, quer dos próprios médicos. Sabe como é que se diz fotocópia no Brasil? É Xerox. Olha, justamente, É? embora em termos de bom rigor médico, não, a palavra Botox não devia ser utilizada, devia ser a tal toxina. Entre vocês da classe Exatamente. médica, vocês utilizam toxina, não é? Não, já não. Já mas não. já se utiliza Botox. Então que tratamento é este que veio efetivamente também, para além da estética, revolucionar para quem sofre de suor nas mãos ou nas Pois era axilas? justamente isso que eu estava a dizer. O Botox começou então, foi a primeira vez utilizado no tratamento de um doente com estrabismo. Porquê? Porque o oftalmologista americano não queria operar aquele paciente que era amigo dele e pediu a um bioquímico, para lhe criar uma droga que lhe paralisasse o músculo que provocava o desvio, porque havia uma contratura. O globo ocular é uma esfera e os movimentos oculorrotativos, os movimentos do globo ocular, são produzidos por 4 grupos musculares. Se a pessoa tem o olho a olhar para dentro, é porque o músculo, aquele grupo muscular, está mais contraído. E então ele aplicou o tal produto, o tal Botox, e o músculo ficou paralisado e o olho ficou direito. A partir daí é que houve a tal associação. Então, se eu aplicar numa ruga que é provocada pelo músculo que está por debaixo da pele, então o músculo é paralisado ou semi-paralisado, ou fica mais flácido, mais relaxado, e a ruga desaparece. E foi esta associação... Foi por acaso que isso aconteceu? Não foi por acaso. Quer dizer, a questão foi justamente o médico ter pedido ao tal amigo bioquímico para lhe criar uma droga. E o químico estudou a matéria e viu que aquela toxina tinha essa capacidade. E, aliás, tem 2 grandes capacidades em termos médicos. Tem essa que atua a nível muscular e tem outra que atua a nível bioquímico, porque quando diz respeito ao suor, a tal transpiração profusa da palma das mãos, das axilas... Que tem um nome próprio, aliás. Sim, do couro cabeludo, da face, etc. Aí consegue neutralizar o produto químico que desencadeia esse mecanismo de sudação, que é a acetilcolina. Ele consegue bloquear e, como tal, esse suor fica sem efeito, não existe, o que é um grande alívio para os pacientes. A maior parte das pessoas que sofrem de sudoração tem origem em quê? Em questões nervosas, de ansiedade ou outras? Não, o suor em si, em bom rigor, é provocado fundamentalmente como por um efeito de irradiador. Isto é, a pessoa está com calor, a pele começa a transpirar para perder calor. Nós, é como se fosse um radiador de um automóvel. etc, Exatamente, um radiador de um automóvel que necessita de refrigerar o motor. Uma das formas de refrigerarmos o nosso organismo é justamente a transpiração, o suor. Outra é a respiração. Quando estamos a respirar e sai o ar expirado,
molhado também é uma forma de refrigerarmos. Outra é metermos dentro da água. Portanto, há várias formas, mas a forma, digamos, mais espontaneamente fisiológica é, de facto, a transpiração. Acontece que, devido a uma situação de ansiedade, a uma situação de stress, o organismo reage justamente pela tal produção. É um mecanismo de defesa? É um mecanismo de defesa, justamente. E defesa porque os músculos contraem-se também e todo o corpo fica num estado de alerta para se defender. E então aí há uma constrição das próprias glândulas sebáceas e sudoríparas e há essa tal hipersecreção. O Botox neutraliza a parte muscular e neutraliza a parte bioquímica, a parte química. E de facto, mas a grande revolução foi relativamente às rugas. Às rugas. E já lá chegaremos, porque isso dá pano para mangas. Em Portugal, quem é que sofre mais de sudação? São os homens ou as mulheres? As senhoras são as mulheres, de longe. E as adolescentes, as senhoras jovens, são as que sofrem mais. Eu interpreto isso, portanto, estamos a dar um dado estatístico, não é? Mas a interpretação clínica é que o organismo das senhoras, em termos biológicos, é mais sensível do que o homem. Dito de outra forma, tem um psiquismo mais reativo, no sentido de que, emocionalmente, as emoções da mulher, afetam mais o próprio organismo. Esta é uma interpretação minha, bem entendido do pouco que eu sei de medicina, mas é uma interpretação. O homem consegue ser um ser mais racional, em que a razão muitas vezes predomina sobre a emoção. Curiosamente, nós temos o entendimento contrário, que as mulheres são muito mais racionais que os homens. Eu estou a falar na chamada reatividade imediata. Pois, eu estou a falar nos comportamentos normais. Nos comportamentos, pois. Os homens serão um bocadinho mais estarolas, digamos assim, e menos racionais, falam mais com o coração. Sim, mas há fatores que levam exatamente a pensar o contrário. sim. Mas o que é um facto é que o maior número de pacientes que me aparece, caracteristicamente, é a jovem entre os 16 e os 20 e até aos 30 anos de idade, com esse tipo de problema, e então uma jovem não tem experiência de vida nem maturidade para contornar esse tipo de situação. E que origem é que podem ter? Amorosas, questões amorosas, de trabalho, por exemplo? Sobretudo interfere quer na situação amorosa, quer na situação profissional, quer na situação de relação social. É a jovem que desde há 2 anos não vai a uma discoteca, porque o vestido fica todo molhado. É a jovem que se recusa a cumprimentar através da mão outra pessoa qualquer, porque a mão, já viu que é uma mão lavada em água permanentemente, com contacto, portanto cria ali um mecanismo psicológico incrível. Antissocial. Muito grande. Social muito grande. E isso interfere também a nível de trabalho, porque o próprio teclado do computador fica impróprio, porque, ouça, há jovens que a mão pinga. Isto parece quase o mesmo, mas é verdade. Eu já vi jovens em que a mão está a pingar de suor, de transpiração, que é uma coisa incrível. E como é que se faz a aplicação desse produto, do Botox, para que termine o sofrimento e esse trauma das jovens e das mulheres? Justamente a aplicação pode ser feita, a forma mais expedita de ser feita é aplicado um creme anestésico na palma da mão, ou na zona, ou na axila, ou no nariz, ou na região frontal, ou no couro cabeludo, portanto na zona em questão. Esse creme atua durante cerca de 15 minutos, a zona fica com uma anestesia tópica e depois é feito com uma agulha finíssima. É feita a introdução do produto na própria região, na própria zona. Isso pode causar, até agora, pelo menos para quem não tenha sido sujeito a esse tratamento, uma marginalização social? Sim. Isso é indiscutível. Há pessoas que até terem conhecimento de que era possível tratar, há pessoas que houve verdadeiros dramas familiares. Em que a mãe leva a jovem
e com uma carga de ansiedade brutal, quer a nível escolar, com os tais reflexos a nível escolar, a nível social, a nível amoroso, verdadeiros dramas. Eu também não imaginava como médico que isto eu interpreto justamente no sentido que uma jovem de 16 anos não consegue ultrapassar este tipo de obstáculo. Sei lá, uma pessoa com mais maturidade, mas a questão é que não resolve nem através de toalhetes, nem através de toalhas, nem através de São mata-borrão. lenitivos. Sim, são. Meramente, e que não dura nada, E rigorosamente. até agora, doutor, o que é que havia para tratar deste problema de sedação? Até agora, aquilo que havia e que existe é a cirurgia, é o corte do nervo simpático. Porque, ao fim e ao cabo, é a tal estimulação do sistema. Portanto, para situar melhor, o organismo tem fundamentalmente dois sistemas nervosos, isto muito esquematicamente. Um que é central, que nós dominamos, que é o nosso computador central, que é o volitivo, que está dependente da vontade. Nós vamos andar agora 1 km, vamos andar, portanto, e pomos os músculos em ação. Esse, digamos, está dependente da nossa vontade. Há o outro que nós não conseguimos controlar, que é aquele que faz com que nós tenhamos movimentos cardíacos, ou que o coração bata, que os pulmões respirem, que o intestino funcione. Portanto, há um sistema que nós não conseguimos controlar e que é o tal sistema simpático. Esse Simpático é que de nome. Só simpático de nome. Mas esse é que nos controla a nós. Esse é que nos controla a nós, exatamente. É aquele que a pessoa diz, parece-me que o coração está a ficar mais, a bater menos. É o tal sistema simpático. E que nós muitas vezes dizemos, está a ter uma reação vagal. Esta pessoa, portanto, é um sistema simpático e parasimpático. E eles equilibram-se um ao outro. Mas esse não há, isto é, há pessoas, isto agora atingindo uma situação um pouco esotérica, há pessoas que, por exemplo, estão com 80 pulsações por minuto e através de um sistema introspectivo, de um sistema de concentração, conseguem baixar, por exemplo, a frequência para 40. Para 40. Isso consegue-se. São pessoas que, pela sua capacidade de concentração mental, conseguem atuar a nível do tal sistema simpático e conseguem influenciar parcialmente. Estamos a falar de yoga, por exemplo? Por exemplo, aí está. São manobras que fazem com que a tal capacidade mental, o sistema nervoso central, atue sobre o tal sistema nervoso que nós consideramos autónomo, mas que pelos vistos pode ser influenciado. Isto explica justamente porque se a pessoa estiver com uma grande carga de ansiedade, se estiver numa situação de stress, então redobra a tal transpiração. Porque justamente como pode atuar no sentido contrário, também pode atuar no sentido de piorar. Isto tem a ver, na minha interpretação, é que à medida que o tal sistema nervoso vai tendo maior maturidade e a pessoa vai evoluindo na idade, a situação tende a regredir, tende a melhorar. A partir de que idade, mais ou menos? Eu calculo, portanto, como disse, as pessoas que me aparecem predominantemente entre os 16 e os 30 anos. A partir dos 30 A partir dos 30 anos. Até porque, em teoria, há uma maior estabilidade no relacionamento amoroso e profissional. Também. Já estaremos numa fase da vida onde isso sucede. O Botox, para além da sudação e também das rugas, serve para a queda do cabelo? Também. Curiosamente, há pessoas que não associam de todo este tratamento, não é? Justamente, aliás... E as enxaquecas? Sim, também. E para muitas outras coisas, que se quiser lhe posso dizer. Faz favor. Por exemplo, o Botox hoje em dia é utilizado pelos ortopedistas, pelos fisiatras, oftalmologistas já dissemos, pelos urologistas, urologistas, por exemplo, nas incontinências urinárias, naquelas pessoas que têm urgência urinária, chegam à porta da casa e vão a correr logo para a casa de banho. O que é que acontece? Conseguem relaxar a musculatura e a pessoa tem tempo.
Exatamente, e a pessoa passa a ter uma vida substancialmente diferente. Passa a Portanto, controlar. a controlar. Hoje em dia há uma série de especialidades que de facto utilizam muitíssimo esta droga, que é um medicamento milagroso. Nós, lá na Clínica Biscaia Fraga, aquilo que utilizamos é fundamentalmente em termos estéticos. Olha, um exemplo que as pessoas também, por via de regra, não associam. Aquele tipo de pessoa que tem tiques, que nós chamamos tiques nervosos na face, que está a pestanejar, piscar de olhos, não é? o piscar dos olhos, a contrair, contrai mais e sobe mais a boca de um lado do que do outro. Aliás, até pessoas importantes no nosso país, isso acontece. E que não notam, e que o Botox não se apercebem. resolve perfeitamente uma situação dessas. Agora, as coisas nem sempre correm bem. Temos visto N pessoas, sobretudo aquelas que, enfim, são do domínio público, atrizes, cantoras, etc., que ficam muito alteradas as faces e nem sempre para melhor. Porquê é que isso acontece? Porque duas razões fundamentais. Porque foi aplicado em excesso ou foi aplicado em zonas anatómicas que não deviam ser aplicadas. São essas as duas razões fundamentais. No entanto, as pessoas para já não podem fazer uma autoaplicação, presumo. Não devem, de maneira Mas nenhuma. algumas que fazem? Já tenho ouvido relatos e em alguns casos até infelizmente constatado, porque já me apareceu uma senhora que não foi tratada por mim, uma senhora cantora de ópera, que esteve 4 meses sem poder atuar. Porque Afetou-lhe as cordas vocais? não, sobretudo a articulação dos músculos da boca, bucais e peribucais. Ficaram paralisados. Sim, ela não conseguia abrir a boca e, como sabe, uma cantora de ópera muitas Claro. vezes tem que utilizar a boca para emitir aquele som. Na sua expansão máxima, não é? A sua expansão máxima. E ela não conseguia. Havia determinados sons que não conseguia emitir. Porquê? Porque foi aplicado em excesso no músculo orbicular Bom, mas dos foi lábios. aplicado por quem? Pelo médico? Pois, eu por via de regra... Por colegas seus? Não é estar a dizer mal Não, mas de alguns eu, por profissionais. via de regra, ao paciente não me pergunto quem foi, nem como foi. E a senhora, de facto, estava muito preocupada assim, mas ouça, qualquer profissional que não aplique na dose correta e na localização correta, porque é um mecanismo muito curioso. É porque nós na face temos inúmeros músculos. Por exemplo, na face temos uma quantidade enorme de músculos. É onde temos mais músculos? Ou não? Podemos dizer que na face temos, sobretudo, em quantidade e qualidade, maior diversidade de músculos. Porquê? Porque estão muitíssimo ligados a vários sectores, a movimentos a nível oculopalpebral, a nível bucal, e depois temos toda uma panóplia de músculos da mímica facial. O que não acontece, exatamente, o que não acontece noutras áreas do corpo. Não há músculos de mímica noutras partes do corpo. Noutras áreas do corpo, não é verdade? Mas, por exemplo, o grande contraste, por exemplo, entre a face humana e as costas, o dorso. É uma diferença total em termos de sensibilidade, em termos de musculatura. Dito de outra forma, enquanto, por exemplo, nas costas, portanto, no dorso, em termos médicos, temos grandes músculos, como o grande dorsal, o trapézio, o dentado, na face temos dezenas e centenas de músculos minúsculos. E se a tal droga, se o tal produto, o tal botox é aplicado no músculo que vai paralisar, o antagonista, porque temos músculos que levantam e outros que baixam. Temos músculos que sobem e temos músculos que desviam para o lado. Se for aplicado ou em maior quantidade, ou no músculo errado, isso qualquer leigo na matéria nota. Não é preciso ser um especialista. Não, e nós notamos, por exemplo, que os lábios, sobretudo das mulheres, ficam alterados, ficam grossos, ficam disformes. E a mímica alterada. Justamente, isso não deveria haver um exame prévio, no sentido de perceber até que ponto é que as mulheres devem ou podem ir para alterar a sua fisionomia? Sim, acho isso fundamental e posso-lhe transmitir que já por várias vezes eu disse que estava no limite. Isto é pessoas a pedir mais, pacientes a pedir, doutor, aplique-me mais. Não posso nem devo aplicar mais, porque fica tipo máscara.
fica perfeitamente... E um médico deve contribuir para uma harmonia. Ou seja, e não para... Doutor, há um abuso dessa estética, há um abuso desta droga. É assim, felizmente que em termos estatísticos a droga é benéfica e é bem utilizada. Mas repare, basta um caso de má utilização para dar logo nas vistas muito mais do que em 100 ou 200 em que foi bem aplicado. Porque aquele que é bem aplicado as pessoas não notam. Se é para pontualmente tirar uma ruga ou Sim. qualquer defeito estético que nós Sim. possamos ter, acho que isso é bem-vindo. Agora, doutor, explique-me porquê que há homens e mulheres, sobretudo rapazes e raparigas, que querem ser parecidos com o Justin Bieber, com determinada atriz de Hollywood e que tudo fazem, por exemplo, o Ken e a Barbie, não é? Sim, sim. Mas eles fazem dezenas, para não dizer centenas de intervenções cirúrgicas. Muitos até acabam por falecer exatamente devido ao excesso de intervenção cirúrgica. Eles são mentalmente perturbados? São. Isso de facto é indiscutível. Que isso Mas é uma doença... enquanto pagarem, quer dizer, não é? Eles têm dinheiro para pagar. Mas acho que o médico está sujeito a um código de ética e que não deve alimentar esse tipo de situação que tem um caráter obsessivo. No Brasil ou nos Estados Unidos isso acontece? Sim, acontece. Isso é indiscutível que acontece. Em Portugal em menos quantidade, mas também acontece. Há de facto pessoas que têm uma componente obsessiva de atingir uma perfeição impossível. E quando essa dita perfeição, entre aspas, está dentro do cérebro da pessoa e a pessoa... Porque, portanto, em termos médicos é chamada dismorfofobia. Portanto, há ali uma alteração da imagem da própria pessoa. E o médico tem que se aperceber disso e, em termos de bem consciente, tem que dizer, olha, a partir desta imagem não é adequado executar mais. O caso do nariz de Michael Jackson, eu conheci pessoalmente o cirurgião, um dos cirurgiões, porque foram dois, que atuaram, e ele contava que a pressão que ele exercia era de tal ordem. Michael Jackson? Ele, paciente Michael Jackson, era de tal ordem, tão intensa. Pronto, e depois aqui os colegas também dizem, e provavelmente o apetite comercial. Portanto, há aqui uma ética que tem que ser, eu acho que deve ser respeitada, porque... Mas há limites. Há limites. Os próprios tecidos têm limites. Agora, a parte psicológica, repare, é que enquanto, por exemplo, uma cirurgia reconstrutiva, após um acidente, após um tumor, é sempre positiva, e a pessoa agradece porque vê resultados positivos. Uma cirurgia estética... Peço imensa desculpa, uma vítima de um incêndio, por exemplo. Por exemplo, o tratamento da queimadura, há sempre uma evolução positiva. Acontece que na cirurgia estética há uma componente altamente subjetiva da parte do paciente. E essa componente subjetiva, que se o médico não a entende bem, e, dito de outra forma, o médico tem que se aperceber se existe uma estabilidade emocional, se a pessoa, em termos volitivos, em termos de vontade própria, está equilibrada em relação àquilo que pretende, porque o tal desequilíbrio, eu estimo, em 100 pacientes aparecem 2 com essa componente obsessiva e com essa tal alteração da imagem, da autoimagem. Isso é delicadíssimo, porque um doente desses pode criar problemas inúmeros, quer ele próprio, quer ao médico. Já agora, no caso do Michael Jackson, acusava-se pelo menos um dos cirurgiões de ter sido, pelo menos em parte, responsável por aquilo que lhe aconteceu, eventualmente por um ataque cardíaco. Tem alguma noção de que isso possa corresponder à realidade? Pois, as notícias foram nesse sentido. O último médico que o tratou, foi justamente no andamento da tal pressão psicológica que ele exercia, porque a droga que acabou por provocar a morte é uma droga que é muito usada em anestesia, que é o Propofol, que é um anestésico geral. E ele consta, e a própria imprensa fazia eco disso, que ele todos os dias dormia à custa do Propofol. Portanto, ele chegava à noite e fazia a injeção desse fármaco. Mesmo que não precisasse. Mesmo que não precisasse, porque aquilo dá um relaxamento muscular e dá um bem-estar
Aliás, há pacientes que dizem que quando fazem esse tipo de anestesia, que hoje em dia é muito frequente, dizem que têm um bem-estar fenomenal, que foi um sonho fabuloso, que tiveram cores fantásticas. Portanto, há pessoas que descrevem Bom, isso. nós estaremos a falar numa hype, numa viagem, de uma heroína ou de uma marihuana, por exemplo? Não tem os mesmos efeitos, de maneira nenhuma. Mas tem os mesmos sintomas. Aqui, assim, acaba por dar um bem-estar e um Que é relaxamento. isso que as pessoas procuram. Sim, sim. Mas pronto, há outro tipo de droga que altera a parte do sistema nervoso central, ao passo que esta, se for na tal dose, é aqui o problema que estamos a tratar, é a quantidade de produto que é administrado, que é o caso concreto do Botox. O Botox é produzido por uma bactéria que pode matar uma pessoa, se for numa dose excessiva. E repare como é que de uma droga vira um medicamento milagroso. O mesmo se passou com a cocaína. Eu utilizei a cocaína há 20 anos quando fazia rinoplastias. Porque a cocaína era altamente benéfica para o paciente, quando acordasse, não ter dores no nariz e a própria circulação ficava muito melhor. Mas isso não é uma discussão ainda em aberto dentro da classe médica? Pronto, desde que a legislação considerou que era uma droga proibida, é claro que depois passou a ser muito mais difícil a utilização destes produtos, mas olha, ainda hoje ouvi que vai ser apreciada pela Assembleia da República. É uma discussão em cima da mesa, que é a cannabis. Exatamente, que também é considerada uma droga para uns e em termos médicos tem Estamos a falar em termos terapêuticos e medicinais. Já agora, qual é a sua opinião, independentemente daquilo que venha a ser considerado no futuro? Porque depois há várias opiniões, mesmo entre os partidos políticos, que divergem sobre essa autorização. Pois a minha opinião pessoal é que, em relação a este tipo de produtos, deve haver fundamentalmente uma educação e uma informação das pessoas. As pessoas devem ser educadas e devem ser informadas. Digo isto porquê? Porque, exemplo do que se tem passado em alguns países, se vão colocar este tipo de drogas sujeito a uma receita médica, vai haver problemas para os médicos e vai haver problemas para a população. Porquê? Porque as pessoas vão pressionar e vão criar problemas éticos ao médico e vão acabar por banalizar o produto, porque o produto passa a ser comercializado. A pessoa que tem a receita, que é o que se passa nos Estados Unidos, passa a vender aos amigos para efeitos recreativos. Portanto, era preferível as pessoas serem informadas sobre os efeitos da droga, serem educadas e depois, como tal, ser livre. O que é que acontece? A pessoa tem o valor do produto baixa consideravelmente. Agora, pode-me dizer, mas isso é um risco. Pois é, mas uma pessoa estar viva é um risco. Mas a cannabis, na sua opinião, deveria ser só utilizada para fins terapêuticos ou também de lazer? Mas com critério, de lazer com critério, porque sabe que em termos médicos... Isso até é uma Coca-Cola sem critério é prejudicial. Olha, justamente é isso mesmo. Independentemente se é Coca-Cola ou outra marca qualquer. A cannabis é um fármaco, é um produto medicamentoso, tomando com determinadas regras, mas pode desenvolver distúrbios mentais em pessoas cuja sensibilidade do sistema nervoso central já tem apetência para esse distúrbio. Dito de outra forma, um indivíduo que está a viver de forma mais ou menos equilibrada, mas que tem antecedentes de esquizofrenia. Na família tem um irmão esquizofrénico, tem o pai ou o avô que já teve um distúrbio mental. Esse indivíduo, se usar ou abusar da cannabis, tem fortes probabilidades de desenvolver uma esquizofrenia. Está a ver? Portanto, mas é aquilo que diz, uma Coca-Cola também pode disparar o peso de uma pessoa se for em excesso, se beber ao almoço, ao pequeno almoço e ao jantar. Portanto, de facto, acho que a pessoa deve ser bem informada e educada. Agora, sou contra a limitação e, sobretudo, envolver profissionais numa situação dessas. Portanto, acha que isto deveria ser atribuído ao livre-arbítrio de cada um? Sim, mas depois de uma boa informação e de uma educação. E quando digo educação, devia ser começado logo na escola primária, haver educação sobre estas matérias, também a nível informativo, olha, o vosso papel, que é importantíssimo, informar o aspecto benéfico em termos de tratamento
Olha, outra droga que agora e que entrou em Portugal há 500 anos, o tabaco. O tabaco já foi considerado um medicamento milagroso. A Catarina de Médicis, que sofria de enxaquecas brutais, ela diz que curou a enxaqueca através do fumo das folhas do tabaco. Portanto, na altura, há 500 anos, foi assim que houve uma explosão, como o Botox, de tabaco em toda a Europa. Entrou desta forma. Aliás, há folhas medicinais que, por exemplo, evitam a paralisia infantil. Justamente. Em África utiliza-se muito ainda. Tal e qual. Pronto, é o problema das folhas de coca, é o problema da papoila, da heroína. São em determinada dose, determinadas circunstâncias. Até determinada dose. Até determinada dose. São verdadeiros medicamentos e preciosos medicamentos. O ópio, nós usamos na medicina muitos opiáceos. Agora, podem ser um veneno e podem matar uma pessoa, isso é indiscutível. Agora, por exemplo, os grandes criadores das artes, da pintura, da música, etc., acha que eles são os cocainómanos e os heroinómanos por excelência? Há muitos escritores que nós conhecemos que têm um passado ligado a esse tipo de consumo de drogas, não é? Pois, sim, alguns de facto, mas isso, têm razão, porque tem um efeito aditivo. Isso liberta a criação? Liberta é uma forma de dizer, em termos médicos, cria uma ebulição, isto é, o cérebro fica a prever, dito de outra forma. A fervilhar. Sim, fica, e a ponto tal que, em termos médicos, pode induzir alucinações. Isto é, a pessoa passa a estar noutra galáxia. Por exemplo, vamos dar um caso concreto. O Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, que em teoria é considerado uma história infantil por via, sobretudo, da animação depois mais tarde adaptada pela Walt Disney, mas na sua versão pura e dura não é nada disso. Pois não. É um mundo de fantasia completa, isso é indiscutível. Aquilo é droga pura. Sim. Pois, mas por sinal bem aplicada, pronto, com bons resultados, não é? Pelo menos comerciais. Sim, de facto, nós estamos num mundo que o ser humano criou, que é um mundo fantástico, isso é indiscutível. Repare que os outros seres vivos ainda não lidam com este tipo de problemática, pelo menos aqueles que nós conhecemos. Pelo menos que se saiba. Sim, que se saiba. Exatamente. Por exemplo, estamos a falar do ópio ou das papoilas, etc. Na Colômbia é considerado o número 1 do comércio mundial. Há muita gente que se alimenta à volta dessa agricultura. Justamente. Independentemente do narcotráfico. Os naturais utilizam, mastigam a própria folha de coca. Eu já estive na Colômbia 2 vezes e tive a oportunidade de ver. Sim, os nativos, justamente. Os naturais, não é? Sim, os nativos claro. Do sentido de serem naturais daquele país. Porque diz que dá fundamentalmente duas coisas. Estou a falar por eles. Dizem, atribuem que lhes dá uma resistência física brutal, porque, como sabe, há ali problema de altitude. Bogotá está a milhares de metros de altitude. 3.000 metros, portanto está numa altitude brutal. Para eles diz que dá a tal resistência física e dá-lhes outra coisa que é um bem-estar. São a resistência física que eles dizem e bem-estar. Não sei qualificar totalmente o grau, mas que é um produto que é usado desde há séculos, que eles usam há séculos, isso é indiscutível. E dá longevidade ou não? Longevidade, em termos médicos, dá um outro problema. Pode dar afecções bucais. Porque eles, como mastigam a folha de coca, assim, e a bochecha fica ali deformada durante horas, porque eles vão mastigando, como se fossem, desculpa o termo, como se fossem os ruminantes, acaba por alterar a própria mucosa bucal. E às vezes há problemas, a mucosa altera-se e pode haver problemas de natureza médica. Aliás, nós víamos muitas vezes nos antigos filmes de cowboys do oeste americano, eles também a mascarem, não era folha de coca, mas era tabaco. Sim, justamente. Porque, fundamentalmente, por causa do produto que contém o tabaco, que se chama nicotina.
que se deve, já agora por curiosidade, uma vez que é um homem que gosta de saber estas coisas, nicotina é resultante do embaixador de França em Portugal, na altura da Catarina de Médici, há 500 anos, que se chamava Jean Nicote. Por isso é que se passou a designar nicotina, o tal produto que tirou a enxaqueca à Catarina. A rainha. A rainha. Estamos sempre a aprender. Doutor, em busca da juventude eterna, esse é um mito ou é uma possibilidade no futuro? Olha, que nós temos uma juventude, ainda de facto não é eterna, mas que nós temos tido uma juventude apreciável, dito de outra forma. Hoje em dia, o ser humano tem uma longevidade cada vez maior, é indiscutível. Para mal da segurança social, não é verdade? Sim, e aqui não estou a ironizar, estou mesmo a falar a sério. É bem verdade, isso é bem verdade, pois. Mas fundamentalmente à custa, também já agora permita-me que diga, à custa da medicina e também dos outros fatores todos inerentes, da educação, das condições de vida, da alimentação. São tantos fatores que têm contribuído, mas a medicina também tem contribuído uma parcela para a longevidade. Mas aqui a questão que se levanta é muito curiosa. Longevidade e eterna juventude. É que nos países considerados mais evoluídos associa-se a longevidade à juventude, cada vez mais. Isto é, uma pessoa hoje em dia consegue ter, dito de outra forma, eu já operei senhoras inglesas com 82 anos para efeitos de beleza. Ou seja, bem, também operei um senhor português, Fernando Peça, que tinha ele 91 anos, mas sim, não por razões de beleza, por outra razão. Eu operei um médico com 104 anos, 104, que também estava ligado ao jornalismo, que era o patrão e o diretor do Notícias Médicas. De maneira que, repare, era impensável, há 30 anos atrás, operar-se um senhor com 104 anos de idade. Era totalmente impensável. Diziam, o senhor não passa aqui da cadeira de operação. Ou da mesa de operação, neste caso. Pois não passou, mas não passou e continuou a viver. Portanto, é admirável. E só veio a falecer 2, 3 anos depois. Portanto, é impressionante. Mas morreu feliz, se calhar. Sim. Mas agora, por questões de beleza, aquilo, enquanto que a cirurgia estética aqui há 3 décadas estava confinada até aos 50, 60 anos, neste momento já avança pelos 80. Então porquê que uma mulher ou um homem de 80 anos quer introduzir no seu corpo um fator de maior agrado físico, digamos assim, estético? Não é por motivos de sedução, seguramente. Não é para se sentir bem com ela própria. É aquilo que me dizem as pacientes. Mas isso não é pressão da sociedade a falar? Sim, também. Mas a pressão da sociedade faz-se mais sentir em relação aos jovens, particularmente a tal escala dos 16 aos 40, 50 anos, a pressão da moda, a pressão social, a pressão a todos os níveis da relação amorosa, etc., é muito mais cedo. As pessoas acima dos 60 anos, estou a falar, evidentemente, da minha experiência clínica, dizem que é para se sentirem bem com elas próprias. Olha, por exemplo, eu já tenho comentado várias vezes que eu tenho uma coletânea de senhoras viúvas impressionante. E sabe o que é que elas me dizem? Dizem-me: doutor, o meu marido sempre foi contra isto, mas eu quero sentir-me bem. E agora que ele faleceu, ele vem tratar de mim. É assim, portanto, isto são eu por acaso conheci uma senhora, mas ia ao ginásio. Uma senhora com 80 anos, efetivamente tinha ficado viúva e dizia que o marido era contra a ida dela ao ginásio, por diversos motivos. E ela concordou sempre com ele, até a altura em que o senhor faleceu. E ela então houve uma certa libertação. De facto, tenho um número apreciável de senhoras viúvas e a expressão é justamente essa. É que o marido, por via de regra, era contra. E elas acharam que também houve ali uma série de anos que passaram de sofrimento, porque com uma doença que durou 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos do marido, e de facto, depois de ele ter falecido, consideram ali uma explosão de liberdade.
liberdade, ou de libertação, como se quiser chamar, e as senhoras começam a dar valor a que elas também têm direito de se sentir bem com elas próprias, o que é impressionante. Muitas vezes a autoestima não está um bocadinho em baixo. Sim, sim. E depois de todo este contexto de sofrimento que tiveram, quer da doença, quer da morte, pronto, e depois passou a fase de luto e a pessoa sente-se liberta. E aí o fator idade não tem muita... tanto aparecem pessoas com 60, com 70, como 80 anos. É impressionante. Portanto, e vão naturalmente falar consigo e com os seus técnicos e pedem exatamente o quê? Sobretudo, a grande maioria é rejuvenescimento da face e pescoço. É de longe a maior procura nessas senhoras. As pálpebras, as rugas da face e o pescoço muito caído. Ou seja, se todas fossem iguais à Simão de Oliveira com 80 anos e tem ali as rugas que ela muito admira, vocês iam à falência. Mas sabe que... Ela disse, custou-me tanto ter estas rugas, porque é que eu as vou tirar, não é? Pois, é uma forma, felizmente, que é uma forma excepcional de pensar, porque a grande maioria não pensa assim. E olha que há bocadinho estava a comentar justamente isso, nos países mais evoluídos, em que há mais educação, mais cultura e também mais dinheiro, as pessoas preocupam-se muitíssimo com a imagem. Não há lugar... Há uma ditadura da imagem. Sim, agora a pessoa tem que saber gerir... Porque nós vemos na parte da publicidade, vemos nos filmes, vemos nos videoclipes, nos artigos das revistas, é tudo a mandar abaixo as pessoas com XL ou XXL e, de facto, para além dos efeitos benéficos para a saúde, mas há um padrão que depois nos poderia, dava pano para mangas para outras conversas, por exemplo, a magreza extrema de alguns modelos, que de facto já é criticado, não é mesmo em alguns desfiles. E completamente desajustado, e inapropriado, e condenável em termos médicos. Agora, também lhe digo, a pessoa ter um equilíbrio, quer de peso, quer de forma, quer de todos os aspectos, em termos corporais, isso também faz com que haja um melhor equilíbrio psicológico e a pessoa se sinta bem, e também a questão da longevidade, a pessoa dura mais tempo. Isso é indiscutível. Porque é assim a própria biologia humana e a própria fisiologia. E o que é um facto é que o ser humano atualmente, e por exemplo lá na clínica, Biscaia Fraga, como tenho dito, as pessoas preocupam-se muitíssimo com o tecido adiposo, com a gordura que têm. E a razão continua a ser muitíssimo frequente a tal lipoescultura, a tal lipoaspiração, em que hoje em dia se conseguem tirar litros de gordura em regime ambulatório. E já agora, isso é aconselhável para todos ou é apenas para alguns? Felizmente é aconselhável para uma grande quantidade de pessoas, só que a pessoa tem que ser avaliada previamente, porque é a gordura que é possível extrair local e regionalmente. Se a pessoa é obesa globalmente, então aí tem que ser complementada com outros tratamentos, como é evidente, e depois classificar o respectivo grau de obesidade também. E não há outras intervenções menos invasivas, por exemplo? A intervenção cirúrgica menos invasiva atualmente é a lipoescultura, porque hoje em dia, como digo, é feito com anestesia local, em regime ambulatório, ou com sedação, em regime ambulatório. Mas há outros mecanismos que não dão tanto resultado, e se a pessoa associar a lipoescultura com uma orientação de nutrição, com exercício físico, isso então aí é um fenómeno espantoso. E desde que não tenha nenhuma doença associada, pode viver com qualidade de vida até aos 100 anos, pelo menos. Posso criar esta imagem. A lipoescultura corresponde à cirurgia ao botox da beleza. É uma belíssima associação. Doutora Biscaia Fraga, gostei muito de o ter aqui na RDP Internacional, no Germano Campos Entrevista. Uma última questão: a partir de que altura da nossa vida começamos a pensar no envelhecimento? Olha, uma boa questão, mas quero dizer, em termos médicos é desde que nascemos, mas em termos biológicos consta que a partir dos 20 e poucos anos há tecidos que se começam a degradar. E a sua pergunta é muito curiosa, porque o futuro
o futuro, segundo a minha opinião e alguns colegas meus, vai ser obter determinados tecidos nessa idade, pelos 20 até ao máximo 30 anos, conservar esses tecidos, congelá-los corretamente, para depois serem aplicados aos 60, 70, 80 anos. Tipo cordão umbilical? Isso ainda não existe, mas vai existir, e olha que é natural que seja a curto prazo, porque há estudos que comprovam o que é que acontece. É utilizar a vitalidade dos tecidos daquela idade para depois reparar os tecidos que estão deteriorados quando a pessoa tem mais umas décadas. Os mesmos tecidos. Os mesmos, exatamente. Mas hoje em dia, como sabe, o plasma das pessoas é utilizado para as coronárias, para o rejuvenescimento dos tecidos, para a revitalização. Vamos ficar à espera para saber se o doutor e os seus colegas no futuro terão ou não razão. Ai, oxalá que sim. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado também. Muito obrigado. E tivemos aqui 60 minutos. Não, 45. 45. Pois, pareceram-me 5.